meu amigo Marcelo mandou uma mensagem para mim, dizendo que se acaso eu fosse no centro, né, se eu viesse aqui, era para que eu falasse alguma coisa em torno da doutrina. E aí, nós pensamos num tema assim, muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque tem tudo a ver com todos nós que somos espíritas, consciente daquilo que nós frequentamos, que nós trabalhamos, que nós lemos e sabemos ser verdade. E aí nós vamos trazer essa informação do livro Missionários da Luz. O livro Missionários da Luz é uma obra assim que nós amamos de paixão, e conversando com o Marcelo, ele mesmo me disse assim: Zé, Alexandre, que é o mentor de André Luiz do livro Missionários, ele é o espírito mais evoluído de toda a coleção, e nos traz assim muitas informações, mas nós vamos nos apegar em duas, bem rapidinho, tá bom? Então a primeira é a seguinte: Alexandre com André Luiz está lá no mundo espiritual, que é de lá que vem as informações, e de repente chega uma senhora e diz assim: Alexandre, o meu filho encarnado, ele tem que ficar mais uns meses na Terra, só que devido às suas preocupações, aos seus problemas, criou um coágulo no seu cérebro e está para explodir, se derramar no cérebro. Derramando no cérebro, ele vai desencarnar. Mas Alexandre, por favor, ele precisa ficar mais uns meses na Terra. É possível receber a tua ajuda? Como Alexandre já vinha acompanhando o filho dela nessa situação, disse assim: sem tempo a perder, vamos agora para o apartamento do seu filho. Chegando lá, ele vê o filho dessa senhora deitado, e auscultando lá o cérebro, ele vê que o coágulo está para se derramar. E aí Alexandre diz para André Luiz: fique em oração, que eu vou pedir para um grupo vir nos ajudar. Isso é na calada da noite, 2, 3 horas da manhã. E aí Alexandre, lá em 2 minutos em oração, de repente entra no quarto 8 espíritos, 4 de mulheres e 4 homens. O dirigente é o irmão Francisco, que são trabalhadores da madrugada, que estão sempre ajudando aqueles que precisam. Então Alexandre diz para Francisco: eu preciso de uma pessoa que está sempre em oração, fazendo evangelho, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que conhece a mensagem de Jesus e as pratica. Dessa forma, Alexandre diz assim: você conhece? Eu conheço. Eu vou deixar aqui os meus amigos em orações e vou buscar essa pessoa. E aí, logo depois ele volta com o espírito Afonso. Afonso é encarnado, o corpo está lá dormindo. Francisco traz ele lá para o apartamento, e quando ele chega no apartamento, Alexandre percebe a postura dele, que ele realiza essa prática, e Alexandre diz assim: Afonso, coloque as suas 2 mãos aqui na cabeça de Antônio, se coloque em oração por 15 minutos, que eu vou transferir as tuas energias para o cérebro de Antônio. E aí André Luiz vai descrevendo aquela ajuda, aquele amparo através da oração, até que Antônio se recupera. Aquele coágulo desaparece. É uma ação realizada pelo mundo espiritual. Logo depois, Alexandre diz para a mãe de Antônio: agora
ele vai ter mais ou menos uns 4, 5 meses de vida, para que ele possa resolver as suas questões aqui na terra e desencarnar em paz, e a senhora receber no mundo espiritual, tudo bem? Nesse inteirinho, André Luiz pergunta para aqueles espíritos que estão ali: é um grupo que trabalha? São vários grupos? Como é que funciona? E Francisco disse para André Luiz: André, existem centenas e centenas de grupos que têm esse trabalho no mundo espiritual. Quando eu li isso, lá no meu quarto, eu fiquei pensando assim: eu não vejo a hora de um dia estar lá para trabalhar num grupo desse. Que maravilha, né? Porque o que você cultiva aqui, você continua cultivando lá. E como no mundo espiritual tem duas questões importantes, que é a oração e também o equilíbrio do pensamento, porque com certeza os irmãos já devem ter lido alguma coisa, eles no mundo espiritual, eles leem o nosso pensamento, eles leem, não tem nem como pensar mal. André Luiz nos dá essas respostas, né? Muitas vezes ele estava pensando alguma coisa e o mentor diz assim: André, não é assim, não é assim que nós vamos agir. Por quê? Porque nós estamos a serviço do Cristo. Estar a serviço do Cristo é simplesmente manter o equilíbrio no mundo espiritual. No livro Os Missionários da Luz, ainda, eu li um outro parágrafo, que inclusive na sexta-feira, né, que nós fazemos lá um meio de oração, antes do início nós lemos esse parágrafo. E quando eu li também, eu pensei em todos nós aqui. Pensei, e vou explicar por quê, porque esse parágrafo eu vou ler, e aí vocês vão entender o porquê eu pensei em todos nós, e todas as segundas-feiras estamos aqui. É maravilhoso, sensacional. Só que eu tenho que tirar o óculos, ele quer para longe. E aí Alexandre diz assim: não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece, a oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos, olha que interessante, imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os gênios do coração. Isso quer dizer, e nós vemos a atitude de todos, quando saem daí e colocam na cestinha os papéis de nomes para a oração. Eu, muitas das vezes, fiz isso, colocando não só o meu nome, como o nome de pessoas que pedem oração. O que acontece com isso? Quando a pessoa sabe onde nós vamos, lá no Jesus Redivivo, e fala assim: olha, coloca o meu nome lá na cestinha. Quando ela pede para fazer oração para ela, ela automaticamente abre um campo com a espiritualidade para receber os benefícios. E André Luiz, nas suas obras, relata todos os nomes que são anotados, coloca no livro luminoso da espiritualidade. Ninguém está abandonado, ninguém
está esquecido. E o que é mais importante de tudo é que a nossa confiança, colocando sobre a mesa esses nomes, nos faz credores da espiritualidade. Isso é maravilhoso, porque a gente pede tanto para nós quanto para aqueles que necessitam, quanto precisam. E como diz Alexandre, esse espírito luminoso do livro Missionários da Luz, ele relata, porque nós estamos aqui na Zona Leste e alguém está internado lá em Ibirapuera, ou em Santana, ou lá em Mogi das Cruzes. Para essas entidades não tem barreiras. Então daqui mandam aquela mensagem para um ente querido que está hospitalizado lá em determinado lugar. Então que nós continuemos, nessa fé, nessa certeza, nas orações sempre. E eu acredito até que quando nós desencarnarmos, nós iremos compor um grupo desses. Quem sabe, lá no mundo espiritual, 8 pessoas, nós teremos assim um chefe. Quem? Por exemplo, o Ricardo, o Sr. Vanderlei, melhor o Ricardo. Melhor o Ricardo, o Ricardo tem um jeitão de chefe mesmo, sabia? A gente já vai eleger ele para compor aquele grupo. Então, gente, são muitos trabalhadores a serviço do Cristo em benefício de todos nós. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma das mais belas preces que até hoje eu li, que é a prece de Alexandre, que o nosso querido Marcelo conhece. Está lá no finalzinho do livro. Prece de Alexandre. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da sempre em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surge o espinho do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas, e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados da terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita misericórdia. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago dos nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservastes e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz, para sempre, assim seja. Zé, manda um abraço pessoal do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube.
E aí, para concluir, é isso. É. Um grande abraço aí para os amigos queridos do canal do Jesus Rede Vivo, que nós estaremos lá, graças ao nosso querido Marcelo, nos filmando. E as pessoas que forem lá, né? Procurem lá, dar um like, comentar, divulgar, e a gente fica muito feliz e desde já a nossa gratidão. Obrigado.